Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite com Jesus. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Galera, Zéias, Ruth, Silvia. Boa noite, rapaziada. Boa noite, gente. Quero compartilhar com vocês aqui essa noite a palavra do Senhor. Andrea. Boa noite, gente. Quero compartilhar com vocês as Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que em Hebreus 13 algumas coisas, alguns deveres sobre os líderes. E eu quero, antes, ler com vocês aqui, Miriam, Marcos, sejam bem-vindos. Ler com vocês aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Mas hoje eu queria caminhar com vocês dentro do contexto de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Não sei se o pessoal aí do YouTube está acompanhando direitinho. Não sei se está dando para assistir aí. Não sei se está conseguindo transmitir o pessoal no YouTube. Uma pergunta. Bom, gente, boa noite a todo mundo aí. Ana, Miriam, Marcos, boa noite, gente. Em Hebreus, no capítulo 13, vai ser alocado para a gente aí a palavra líder, a palavra guia, que corresponde ao líder, ao pastor, a pessoa que está liderando a igreja. Então, nós vamos hoje ver um pouquinho sobre essa questão da liderança, de como acontece, de quem é essa pessoa, do relacionamento pastor-ovelha, como deve ser feito, como ele deve acontecer, esse relacionamento, porque é fundamental que as pessoas entendam
que há um relacionamento, né? Há um relacionamento. E é necessário esse relacionamento. Então, hoje a gente vai estar aqui falando sobre esse relacionamento pastor-ovelha. Bom? Em Hebreus, eu li para vocês Jeremias 3,15, e agora em Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não me deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Preciso trazer para vocês nessa noite. O pessoal do YouTube ainda não foram agraciados ainda com a transmissão. Acho que eu vou ter que refazer. Preciso trazer para vocês uma coisa importante, que a Bíblia diz que a igreja, ela é um organismo vivo. Mas também a Bíblia diz que ela precisa de uma organização. E nessa questão da organização, vocês vão ver que Deus, ele instituiu para a liderança da igreja, no caso, em algumas palavras, bispos, né, que na verdade vai ter a mesma conotação de pastor, né? A palavra bispo e a palavra presbítero, ele vai ter a mesma conotação de pastor, ancião. Bispo, pastor e ancião. E presbítero. Essas palavras elas têm a mesma conotação do pastor, ou seja, que compõe a liderança da igreja. Então eu preciso que vocês entendam que essas pessoas foram constituídas para a liderança da igreja. A liderança da igreja. Então eles fazem parte da liderança da igreja. Pois bem, nós temos nessas pessoas que fazem parte da liderança da igreja o cabeça. E nós sabemos que o cabeça é Cristo. Nós vamos ler aqui, vamos caminhar e vamos aprender que Cristo é o cabeça, ele é o líder, né? Por isso que aqui diz, no versículo 8, Jesus Cristo ontem, hoje, e o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o líder, como vai dizer lá em 1 Pedro, o supremo pastor. E quando ele voltar, o pastor vai dar conta das suas responsabilidades. Aqueles a quem ele escolheu para liderar o povo, né? Aqueles a quem ele escolheu para liderar o povo da forma como ele é o líder, vão ter as suas responsabilidades, né? E eles vão dar vão prestar contas daquilo que fizeram e que não fizeram também, né? Daquelas coisas que eles não fizeram, que deveriam ter feito, mas não fizeram. Bom, primeira coisa que diz aqui é lembrar-se. Lembrai-vos. E tem uma coisa que Jesus diz aqui, os quais nos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Algumas pessoas, infelizmente, algumas pessoas vão colocar
da seguinte forma: você obedece o homem, teme a Deus e não ao homem. Eu preciso dizer para você que Deus, lá na frente a gente vai ver isso, Ele constituiu algumas pessoas para a liderança. E elas têm as suas responsabilidades. E muito mais que isso, há um porquê dessas pessoas. Há um porquê. Nós precisamos entender isso. Eu preciso que você entenda, gente, hoje eu não estou conseguindo transmitir pelo YouTube não, tá bom? Infelizmente não estou conseguindo transmitir pelo YouTube, só pelo Facebook. Eu preciso que vocês entendam que há uma responsabilidade. Tá? Ele é bem claro que nós devemos lembrar dos nossos líderes e imitar a fé dos nossos líderes. E aí ele diz que Jesus Cristo, Ele não muda. Ele diz: ontem e hoje e o mesmo será para sempre. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é a mesma pessoa. Quando algumas pessoas falam assim, quando alguns líderes erram, e aí as pessoas dizem assim: olha para Cristo. Mesmo que eles falem, olha para Cristo. Tenha os seus olhos em Cristo. E aí as pessoas acham que isso é um jargão, né? Isso é uma colocação para poder a gente tampar o sol com a peneira, né? Sobre as ações de alguém que estava na liderança. Não, isso é a Bíblia. A palavra de Deus diz para nós lembrarmos dos nossos guias, dos líderes que Deus escolheu, mas também não esquecer que Jesus, que é o nosso supremo pastor, que é o nosso líder, Ele não mudou e não mudará. Ele é eterno. Então nós devemos lembrar dos nossos guias, dos nossos líderes, dos pastores, de quem se debruçou pela palavra, né? Porque aqui você vai ver bem de quem fez o quê, os quais nos pregaram a palavra de Deus, né? E considerando atentamente o fim da sua vida. Primeiro, lembrar de quê? Lembrar dele e do que ele pregou. Lembrar de quê? Lembrar de como foi a vida dele. E imitar a fé que tiveram. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. De uma coisa importante. Aqui diz nas Escrituras, nós lemos no versículo 9: não os deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito que com isso se preocuparam. Olha o que diz as Escrituras em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 14. Olha o que diz as Escrituras aqui. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, olha só o que diz aqui. Você leu comigo. Lembrar de quê?
dos que pregaram a palavra de Deus. Gente, parece fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil sentar, ler as Escrituras. Não é fácil se debruçar para conhecer, ler no original, no grego, no hebraico, não sei o que, se preocupar com concordância verbal, nominal, para não passar qualquer coisa que vá levar a erro de doutrina. Parece fácil, mas não é. Não é fácil. É mais fácil deixar. É mais fácil a gente deixar as coisas fluírem. Fluírem. É muito mais fácil. E aí, às vezes, com as coisas fluindo sem compromisso, vem a multidão. E esse é o maior desafio do que a gente leu aqui em Efésios 4. O crescimento com responsabilidade. Esse é o maior desafio. O crescimento com responsabilidade. Nós lemos aqui que se apegar à palavra e ensinar, porque Deus chamou a pessoa para ser pastor, Deus chamou a pessoa para ser mestre, Deus chamou a pessoa para ser evangelista, para ensinar, para instruir. Dá trabalho. E às vezes as pessoas querem crescimento. Eu preciso que você entenda uma coisa. Um corpo aumenta de tamanho de 3 formas: gordura, inchaço e crescimento. Gordura, inchaço e crescimento. Desses 3, 2 é muito rápido, gordura e inchaço. Mas crescimento demora um pouco mais. Mas desses 3, o único que é saudável é o crescimento. Só que demora. Demora um pouco mais. Demora. Não é rápido. Não é fácil. Mas é necessário. Às vezes a gente é chamado para fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas tem necessidade. Pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, não é fácil. Porque aquilo que Deus tem a falar com as pessoas, muitas vezes, não é o que ela gostaria de ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. Eu preciso que você entenda que a pregação do Evangelho, que está escrito aqui, que parece uma coisa fácil, não é. Mas guarde isso que estou falando para você. Lembre-se sempre do seu pastor. Lembre-se para orar por ele. Lembre-se de pedir a Deus por ele, porque é através deles que Deus quer falar com você. Está aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Lembre-se dele e ore por ele, porque Deus escolheu ele para ser líder. E é através dele que Deus quer falar com você. E eu preciso que você guarde isso. Às vezes as pessoas elas querem selecionar o que vão ouvir. O que eu vou ouvir? Eu preciso que você entenda o seguinte. Nem sempre você vai lembrar o que você comeu. Não vai lembrar. Mas cada alimento que você recebeu foi nutriente para você naquele dia. Te alimentou. Te botou de pé. Você pode não lembrar do que você comeu, mas ele te alimentou. A palavra de Deus ela vai fazer muito mais que isso. Ela te alimenta fazendo você lembrar. Eu ouvi uma vez Deus falar isso comigo lá na igreja tal.
pastor tal. Então, lembre-se dos vossos pastores que pregam a palavra de Deus. Que pregam a palavra de Deus, porque olha o que está escrito aqui. Jesus Cristo não muda, né? Versículo 8. Mas o 9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Eu me lembro que eu conversei com uma pessoa, na verdade, com um grupo de jovens. Falei assim: olha, eu não quero vocês indo numa igreja que eu vi um culto estranho, diferente, mas totalmente fora. Eu falei: eu não quero vocês lá. Aí algumas pessoas: não acho, não tem nada demais, para mim tudo bem. O pastor, ele tem uma responsabilidade, gente. Ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade. Eu perguntei até para as pessoas que estavam no lugar: o pastor dessa igreja, nesse dia desse culto, estava lá? Estava. E ele falou alguma coisa no meio do culto? Não. Ele falou ali na hora que estava acontecendo isso? Não. Depois ele falou no final, quando acabou? Não. Então, desculpa, mas eu não gostaria que vocês voltassem lá. Doutrinas estranhas. E aí as pessoas querem trazer isso para dentro da nossa igreja. Porque foram lá e deu certo e tem bastante gente e tal, aquela coisa, e querem trazer para dentro da nossa igreja. E a gente fala: não. É difícil ser fiel às Escrituras, ser fiel à palavra, principalmente nesse mundo onde há tantas mudanças e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O avanço da tecnologia, né? Daqui a pouco nós vamos ter um número muito grande de crentes que não usarão mais as Escrituras, não vão levar mais a Bíblia, eles vão usar o celular para ler as Escrituras no celular, né? E daqui a pouco isso aqui pode se tornar uma coisa mais comum que a gente imagina, os cultos serem todos transmitidos pelas redes sociais, pelo YouTube, e aí a pessoa opta por não estar presente no culto, mas para estar em casa. Isso não por causa da pandemia, mas porque se tornará uma coisa normal. Então, não, o culto vai passar aqui, eu boto lá. Só que a questão do culto não estando presente, eu pego o celular e coloco como se fosse um rádio, ele fica tocando aqui, falando, eu estou lavando louça, eu estou cuidando do filho, eu estou mexendo com não sei o que, ele está falando lá. Aí uma hora, sabe, vou atender uma pessoa lá na cozinha, vou atender uma pessoa lá no quintal e assim vai. Então, essas muitas mudanças, de uma certa forma, a gente tem que ser vigiada, porque elas podem trazer muitos prejuízos. E aí o pastor, o defensor do altar, o defensor das Escrituras, o defensor de Cristo, pode ser o chato. Porque ele vai falar: rapaz, isso aqui não é isso não, vamos para a igreja. E o outro, você vai ver comigo daqui a pouco, você vai ver sobre o mercenário, daqui a pouco você verá comigo. Tá nem aí, meu irmão. Quer mais? O gasofilácio está cheio? Está preocupado com isso não. Ele vai olhar, vai ver o templo cheio, vai olhar, aí tem um monte de gente que visualizou, está ótimo. Mas não é isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu quero ler com você também em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, que diz uma coisa bem legal. 1 Tessalonicenses 5,
12 e 13, que diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Se alguém disser para você diferente do que diz isso aqui, é isso que diz as Escrituras. Lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos líderes. E diz aqui as Escrituras: e que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Os que presidem. Por isso que para pastor é o presidente da sua igreja, preside a sua igreja, o grupo, a igreja, o povo. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Por causa do trabalho que realizam. O que eles fazem. Que humanicidão, como eles se gastam. Imitai a fé deles, olha o fim da vida deles. Vejam aonde eles estão chegando, vejam quem são eles. Vejam se são verdadeiros defensores do altar. Tá bom? Voltando para Hebreus. Os pastores foram constituídos por Cristo. Lembrando que Cristo é o maior de todos. Por isso, aqui em Hebreus 13, no verso 8, vai dizer: Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo será para sempre. O maior de todos. Ele é o nosso guia. O pastor também é ovelha. Ovelha de Cristo. O pastor também é ovelha de Cristo. Lembrai-vos dele como ovelha de Cristo, mas aquele que Deus escolheu para ser o seu líder, o meu líder, o líder da igreja. Bom, preciso que você ore por ele. A Bíblia vai falar uma coisa bem legal. Primeiro livro de Samuel, que a palavra de Deus diz que Deus não falava mais com Eli, mas Eli era o líder, o guia espiritual. Deus não falava mais com ele. E ali estava nele uma responsabilidade muito grande. Sumo sacerdote, líder, juiz, profeta. Desculpa. Perdoa aqui. Não falava mais. E as visões estavam raras, diz as Escrituras. Mas diz a Bíblia que Ana foi orar no templo pedindo um filho. Ela não aguentava mais sofrer humilhação. E ela orou, e aquele homem pensou que ela estava embriagada. Mas em momento algum ela ofende ele. E no final, quando ele percebe que ela estava orando, é ele que Deus usa para abençoar Ana. É ele que Deus usa para falar com Ana e abençoar o ventre dela. E ela naquele mesmo dia teve relação com o marido, e o marido ela engravidou. E quando ela volta para entregar Samuel, é ele que Deus usa para falar assim: ó, você vai ter outros filhos. Você está entendendo o quão importante é que haja mais de Cristo dentro da pessoa que te lidera? Agora,
No versículo 17, diz as Escrituras Sagradas, 3 menções há em Hebreus sobre a questão da liderança. Primeiro, lembrai-vos dela. Segundo, no versículo 17, obedecer. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Gente, eu preciso que você entenda, em 1 Pedro capítulo 5, verso 3, diz que nós não somos dominadores. Mas aqui tem uma coisa bem legal, preciso ler. É importante demais essa leitura. Essa palavra aqui, ela foi citada na minha prova, quando eu fiz a minha prova para o Ministério Pastoral. Eu tive que explicar isso na minha prova, que depois era corrigida pela bancada de pastores. Você tem ideia? Assim como outras passagens da Bíblia que falam sobre os pastores. Aqui fala sobre pastores. Vou ler no versículo 1, capítulo 5, 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo, versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É interessante esse obedecer, 13, Hebreus 13, 17. Não como dominadores, é a palavra que Deus nos dá. Mas, olha o que diz aqui em 3,17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Há uma palavra lá em 1 Pedro 5 para os pastores. Há uma palavra de Deus para os pastores. E aqui é uma palavra de Deus para os liderados. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são epístolas pastorais. Daqui a pouco a gente fala sobre elas. E Pedro, ele vai trazer algumas orientações pastorais também. Quando diz aqui submisso, fica claro para a gente que nós não somos donos de ninguém. Primeiro porque já disse aqui, ó, quem é o maior líder, o verdadeiro líder? Jesus. Quem é o dono de todos? Jesus. Está lá em 1 Pedro, você leu comigo, capítulo 5. Ele escolheu você para ser responsável. Está lá. Aqueles que foram confiados. E fica difícil, gente. Muito difícil. Que seja conduzido um rebanho se a pessoa não anda nos mesmos passos do líder. Eu vou fazer o que eu quero. Difícil. O relacionamento fica difícil. E é bem claro aqui que é líder, não é chefe. É líder, não é chefe. E aí eu preciso que você entenda que mesmo sabendo que que o dono é Jesus, mas ele escolheu você para ser o líder. Ele escolheu você para estar liderando. E deu aos seus liderados uma compromisso, uma responsabilidade. Está sujeito à liderança. Olha o que diz as Escrituras. Sede submisso para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Não são dominadores, mas são pessoas que têm responsabilidade. São pessoas que eu preciso que você guarde essas duas leituras que eu vou fazer aqui agora. São atalaias de Deus e são pastores e não mercenários. Vamos lá? Em Ezequiel 3, 16, 21, não vou ler, para você ler, para a gente ganhar tempo. Diz nosso Deus: se você vê, ele fala só, estou te levantando como atalaia. Se você vê alguém passar por perigo e você não falar para ele que ele vai entrar em perigo, eu estarei colocando o sangue daquele inocente sobre a sua cabeça. Se você vê alguém passar por perigo e você falar com ele e ele não te obedecer, o sangue dele se estará livre. Às vezes você diz: não faça isso, não faça isso. E é um relacionamento de obediência. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Nós lemos no versículo 7 que pregam a palavra de Deus, que trazem de Deus para a gente. E aí fala: não faz isso não, não vai por aqui não, não vai por ali. Os reis, eles tinham profetas e sacerdotes. O sacerdote falava com Deus. O profeta, Deus falava com ele para trazer. Então um mandava para cima e o outro recebia de cima para baixo, como disse Michel muito bem. Um manda de baixo para cima, o outro recebe de cima para baixo. Deus quer falar comigo, com você, através do seu profeta, do seu líder, do seu guia. E olha só o que diz aqui em João, é isso aqui que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Isso eu quero ler com você. João 10. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Isso eu quero ler com você. Versículo 11 até o 14. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Obediência é relacionamento, gente. Submissão e obediência é relacionamento. A gente precisa entender que não é inferioridade. O líder, ele não está acima, ele não é superior aos liderados. Existe simplesmente, como a gente leu aqui em Efésios, capítulo 4, como nós lemos em Efésios 4, as responsabilidades. Vamos lá, você lê comigo. Olha, versículo 11: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Depois ele vai dizer em Coríntios, outros serviços, e assim vai. Então a gente precisa entender
que é uma responsabilidade, é um serviço. A liderança, a responsabilidade. E você leu comigo que essas pessoas, elas vão dar conta do serviço que lhes foram confiados. Você leu comigo aqui, ó. Versículo 17. Como quem deve prestar contas. Então, preste bem atenção. Porque Jesus, ele diz aqui, por isso que você leu comigo no versículo 8. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é diferente do mercenário. O mercenário vê vir o lobo e ele, foge. Ele não vai enfrentar o lobo. Ele não vai lutar com o lobo. Porque o que interessa para ele é o dinheiro. Tchau, pastor? Não. E quando ele fala assim, eu sou o pastor e dou a vida pela... Ele diz que ele vai lutar, pondo em risco a sua própria vida em defesa das ovelhas. Mas não adianta nada o pastor partir para cima do lobo para lutar contra o lobo, lutar contra o mal, e ele mandar as ovelhas ficarem numa posição onde elas podem estar guardadas e elas não obedecerem. Enquanto ele está lutando, elas vão se colocar em mais risco ainda, porque não respeitam, não obedecem. É isso. A obediência, a submissão, não é inferioridade. Não há em momento algum inferioridade nisso. Por isso que diz aqui, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que faça isso com alegria e não gemendo. Enquanto estão lutando, orando, buscando, e às vezes diz, olha, não faz isso não. E está confiando que a pessoa não vai fazer aquilo que ele pediu para não fazer. E ele está ali orando. Está ali lutando. Vou dar um exemplo para vocês vão entender fácil. Dá o nome aqui do Valmir, aqui da casa, né? Valmir, não compra pipoca não. Não vá lá na praça comprar pipoca não. E aí você está orando, pedindo a Deus que ajude a família, a casa e tal. E Valmir, desobediente, vai lá comprar pipoca. No lugar que vai comprar pipoca, acontecem umas coisas desagradáveis, ele passa um sufoco lá. E aí, vem para casa. E aí, olha para você e... em nome de Deus, nada. Ora por mim, nada. Ora sim. O problema é que você não obedece. Não respeita. Não cria um relacionamento de obediência. A submissão não está em inferioridade. Está num relacionamento de confiança. Confiança. E é complicado porque algumas pessoas não aprenderam a confiar e a obedecer submissa aos pais, depois não vão ser responsáveis e submissos aos maridos e esposas. Não vai ter esse relacionamento de confiança, sabe? De falar, de respeitar, de aprender o não. Se não respeita os pais quando é pequeno, depois quando casa não respeita o marido, não tem relacionamento com o esposo, a esposa, vai respeitar pastor? Vai não. Não vai respeitar pastor, não vai respeitar policial, não vai respeitar o promotor, não vai respeitar o juiz, não vai respeitar ninguém. Professor, ninguém. Essa palavra é até uma ofensa, submissão. Por último,
não menos importante. Primeiro, ela fala de lembrar dos líderes. Segundo, ela diz obedecer aos líderes. E por último, tão importante, a gente vai ler aqui no versículo 24. Saudai os vossos guias, saudai todos os vossos guias. E aí, esse é tão importante quanto. Esse é o ápice do relacionamento. O apóstolo Paulo, ele vai usar a palavra, o hebraico usa shalom. Era essa a saudação deles. Desculpa. Usar shalom. E o grego usava graça. E aí ele usa essas duas palavras. Graça e paz. E ele sempre saudava desse jeito. Aos pastores, em Timóteo, Tito, ele diz: graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Aos demais membros da igreja, ele dizia: graça e paz. Aos pastores, graça, misericórdia e paz. Era uma saudação diferente aos pastores. E aqui ele está saudando os líderes da igreja, né? Que ele escreve aos hebreus. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda, minha sobrinha. Ele está escrevendo aos líderes que falam hebraico, né? Os hebreus é escrito para os hebraicos. Nós estamos lendo os hebreus, estamos lendo Hebreus 13. No momento agora é o versículo 24. E está saudando todos os líderes com a prática de cumprimento, relacionamento, né? Em alguns momentos abraços, outros momentos beijo no rosto, ósculos santos, ou seja, proximidade. Ele diz lembrar, ele diz obedecer, e depois ele diz saúda, aproxime-se. Gente, é fundamental a proximidade das ovelhas com o pastor. Quando você vê Deus usando essa palavra, ele pinça, ele podia fazer uma série de colocações. Olha, gente, Saul era líder de jumentas, tinha gente que cuidava de cavalos, tinha gente que cuidava de boi, e uma série de outras coisas que podia fazer, aves. Tinha gente que cuidava da terra, arava a terra lá. Mas Deus usa exatamente esse relacionamento: pastor, ovelha. E não tem como pastor e ovelha existir se não houver relacionamento. Não tem como. O distanciamento, ele vai trazer, vai trazer com que, exatamente o que a gente leu, enquanto o pastor quer combater o lobo, aonde está a ovelha? Está no aprisco guardado? Está ouvindo a voz dele? Enquanto ele está lutando, ela está ouvindo? Ele está ouvindo o gemido dela, o berro? Onde ela está? Está atrás? Está ao lado? Porque a ideia é exatamente isso: defender do lobo, feri-la. Então, saudar é relacionamento. Agora, preste atenção numa coisa. Em Hebreus 12, verso 15, bem aqui pertinho, diz o seguinte, ó: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. O nosso adversário,
ele quer muito, mas muito, que haja um racha entre os liderados e a liderança. Os dois coexistem e não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Os dois coexistem e não tem como ser diferente. A aliança, ela pode até ter um valor lá na vitrine. Tem um valor na vitrine. Mas ninguém compra uma aliança para colocar no quadro. Compra para colocar no dedo. O óculos pode até ter um valor lá na vitrine. Mas ninguém compra um óculos para colocar no quadro. Compra para colocar no rosto. A mesma coisa. Líderes e liderados, eles coexistem. Não tem como ser diferente. Se há alguma raiz de amargura, como disse, ela não pode existir, nem deixar crescer, porque os dois têm que andar juntos. Lembrai-vos uns dos outros, obedecei aos outros e saudar, andar juntos, caminhar juntos. Eu todo dia mando um bom dia para todos os membros da minha igreja. Qual a ideia disso, pastor? É o chato? Não, é a oportunidade que a pessoa tem de dizer, pastor, ora por mim para uma situação tal. Pastor, você pode vir aqui na minha casa tal dia, ou a gente pode marcar lá na igreja tal dia para a gente conversar um pouco assim? Essa é a ideia. Saudai uns aos outros, aproximar, se aproximar, estar juntos. Até se há algum mal entendido, pastor, fiquei chateado com a palavra que você falou lá, não gostei. Teve um dia que você fez uma brincadeira lá, não gostei, com o meu cabelo, com o meu nariz, com o meu olho, com a minha boca, com a minha roupa, sei lá o quê. Você falou uma coisa do meu filho, da minha filha, do microfone, e eu estava indo na hora de levar o microfone, você falou, não gostei, poxa, eu não sei o quê. E vamos dissolver isso. Essa é a ideia. Quando a gente não fala, não só o pastor não, qualquer um. Quando a gente não conversa, seja com o vizinho, seja quem for. Quando a gente não externa, procura comunhão, essa é a ideia. A gente vai procurar desunião. Por isso que diz aqui, que, versículo 15, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não é só um racha, líder liderado. Isso vai indo embora. Vai embora. O cara procura João, procura Antônio, procura Pedro, procura Paulo e começa a falar. Tudo aquilo que está dentro dele. E vai contaminando. E vai afastando. E a boca de Deus não vai falando. Teve um dia que isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas só externando. Uma pessoa falou, pastor, quando eu estava chateada com o senhor, cada vez que o senhor pregava, eu achava que o senhor estava jogando piada para mim. Entende, gente? Como é difícil. Lembrai-vos, obedecer, saúde, saudai, aproxime-se dele ou dela, esteja com eles, caminhando junto, andando junto, porque nós precisamos disso. Nós precisamos estar juntos, crescer juntos, caminhar juntos. Não há outra forma que não seja desse jeito. Tá? O crescimento da igreja se dá pelo bom relacionamento de todos, da igreja toda, líderes e liderados.
todo relacionamento. Se esse relacionamento não está legal, é difícil ter o crescimento. Eu quero pedir a você, olhe pelo seu pastor, olhe pela sua liderança, permita que haja presença dele na sua vida. Precisa que ele seja a boca de Deus, mão de Deus, na sua vida, na sua casa. Não adianta, gente. Eu não... É um pensamento meu. Nós estamos lá uma igreja, estamos no quantitativo. E para mim, o meu pensamento, 100 pessoas é muita gente. 200, é muita gente. É muita gente. Porque não tem só as pessoas que frequentam lá. Tem os seus familiares também. Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa. Aí multiplica esse um. Multiplica esse um por mais 3 no mínimo. Às vezes é a esposa, o filho e o marido. Às vezes é o esposo, mas está em casa a mulher e 2 filhos. Mas multiplicar. E quantas pessoas são? Porque nenhum pastor é pastor só daquela pessoa que está lá na igreja, é pastor daquela família. Porque é a ele que a pessoa pede oração. Pelo filho, pelo marido, pela esposa, pela nora, pelo neto. É ele. É muita gente. E todo pastor é desafiado o tempo todo pelo seu quantitativo. Quantas pessoas tem lá? Né? E é uma guerra a vencer. Saber que o crescimento, quem vai dar é Deus. Nós lemos isso aqui. Quem vai dar o crescimento é Deus. E Ele confiou esse quantitativo a você. Você deu comigo aqui. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ele é que vai dar o crescimento. Deus confiou. Eu recentemente ouvi uma pergunta, recebi uma pergunta sobre a questão da seleção pastoral da nossa denominação, como é que não é, não sei o que e tal. E questão de pastores, como é que não é. E hoje a gente vê tanta gente aí dizendo que é pastor. Há um número tão grande de pessoas dizendo que é pastor. Tão grande. E há tantos deles fazendo vergonha. Compra, não pagam. São casados e tem uma 02 na rua. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Alguns têm só o título, mas não pastoreia igreja nenhuma. Aí ficam itinerantes, rodando por aí, fazendo vergonha. E quanto é isso, gente? Os verdadeiros pastores passam vergonha. Porque o nome fica desgastado por causa de pessoas que não honram. Mas eu preciso que você entenda. Quem Deus chamou tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Deus abençoe você nessa noite. De coração. Em que você possa orar pelo seu pastor, interceder por ele e pedir para que Deus fale através dele.
E lembre-se, todo cristão tem 3 responsabilidades com seus líderes: lembrar, obedecer e saudar. E o pastor tem os seus compromissos também. Ser testemunho, ser modelo, é difícil. Muito difícil. Às vezes os membros erram e eles são recebidos com amor. Mas se o pastor errar, é chamado de inadmissível e eu vou mudar de igreja. Ou vou denunciá-lo. Eu posso errar. Pastor, não. Eu posso ficar com raiva. Pastor, não. Por mais que eu provoque. Eu posso me exagerar, exacerbar. Né? Ser exacerbado. Pastor, não. Por mais que eu provoque. Coitado de Moisés. Provocado, 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 até que o dia que ele tocou a pedra pela segunda vez. Coitado de Moisés. Mas era o preço. Ore para ser pastor. Crie um relacionamento. Seja uma ovelha que lembre-se dele, que obedeça e que saúda. Que Deus te abençoe nessa noite. Senhor Deus, nós nessa noite crescemos um pouco mais sobre o relacionamento líder liderado. Aprendemos que devemos honrá-los pelo seu trabalho. Aprendemos que eles foram constituídos pelo Senhor, por Deus, em Efésios 4. Aprendemos que eles não são os donos, 1 Pedro 5,3, que o Senhor é o Supremo Pastor. Aprendemos que eles são atalaias de Deus, boca do Senhor. E aprendemos que o Senhor é o bom pastor e o bom pastor da vida pela ovelha. Aprendemos que eles também têm um compromisso de guardar as ovelhas, lutar por elas. E a obediência vai ajudá-los a lutar. Estarão lutando juntos. Senhor, aprendemos também aqui nesta noite sobre saudá-los. Criar um relacionamento e não deixar que nenhuma raiz de amargura deixe que isso não exista mais. Senhor, nessa noite, eu quero pedir pelos meus irmãos que fazem parte da Igreja Congregacional do Vinheteiro, Igreja Evangélica Congregacional do Vinheteiro, e todos que estão assistindo essa live, que são membros de outra igreja ou que querem fazer parte da nossa igreja. Te peço por todos os líderes também. Pai, cuida da gente, guarda, ajuda, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus, gente. Deus abençoe.